colegas. Eu sou Vanessa, coordenadora do Núcleo de Gênero aqui do Ministério Público, e estou muito feliz em trazer para falar para vocês hoje a professora Fabiana Severi, que é doutora do Departamento de Direito Público e mestre do programa de mestrado da Faculdade de Direito, de Ribeirão Preto, da USP, especialista num tema que é muito caro para o Ministério Público, que é a perspectiva de gênero na atuação. Então, eu queria já recepcionar a professora Fabiana e agradecer por conversar com a gente sobre esse tema. Olá, Vanessa, e a todos e todas que estão assistindo. Eu que agradeço bastante o convite e estou muito feliz de estar aqui. Tenho dialogado um pouco menos, né, com o Ministério Público, considerando os demais atores, né, relacionados que estão ligados, né, à rede de atendimento a mulheres em situação de violência. Então, por isso, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Professora Fabiana, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre a perspectiva de gênero na atuação do Ministério Público, da rede, e um pouquinho sobre viés de gênero e como a gente pode evitá-lo. Bacana. Bom, Vanessa, eu preparei, assim, aqui, considerando que também esse talvez, né, seja o primeiro módulo, a primeira aula do curso, que vai ter como foco, né, a perspectiva de gênero, mas também a questão da violência doméstica. Eu organizei aqui alguns achados de pelo menos 2 estudos que eu publiquei nos últimos anos, que são relacionados à Lei Maria da Penha, mas não necessariamente um foco jurídico dogmático, algo tradicional no sentido de esmiuçar artigo por artigo da lei, né? Mas enquadrá-la em 2 contextos, e que eu acho que com isso, né, com a apresentação desse enquadramento que eu proponho nessas 2 pesquisas, dê para a gente entender um pouco o que significa, do ponto de vista jurídico, político, sociológico, né, social, histórico, a questão da perspectiva de gênero na análise do direito, né, na aplicação do direito. Bom, então, né, eu tentei preparar aqui um pouco desses achados, né, desses 2 estudos, e eles estão organizados, né, sobre esse título: Atuação com perspectiva de gênero no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas, né? Eu tentei dar um foco em alguns casos, né, no Ministério Público, mas eu não tenho feito investigações assim tão a fundo em relação à atuação do Ministério Público em específico. Mas acho que essa abordagem que eu vou tentar propor ajuda o Ministério Público, Defensoria, Magistratura, advogados, advogadas, a pensar um pouco, né, esse contexto maior da chegada, né, da abordagem de gênero no ordenamento jurídico brasileiro, e isso pela Lei Maria da Penha, e as consequências disso, né? Então, a premissa da conversa, eu acho que óbvio, né, assim, é uma iniciativa institucional de um dos órgãos do sistema de justiça, né, o Poder Judiciário, que foi a aprovação, né, a criação do protocolo do CNJ, né, de julgamento com perspectiva de gênero. Apesar dele ser focado, né, no julgamento com perspectiva de gênero, né, e ser um documento ligado ao Poder Judiciário, ele trouxe muita visibilidade à chamada abordagem de gênero para todo o sistema de justiça. Ele é um dos primeiros documentos institucionais, né, dos conselhos, que vai trazer esse foco, né, e vai vai extrapolar a abordagem de gênero para além da questão da violência doméstica. Ou seja, um dos argumentos, né, do protocolo é que a abordagem de gênero ela pode ser utilizada, é um dispositivo, é uma heurística, né, um conjunto aí de elementos de hermenêutica jurídica para que a gente pode né, fazer uso em qualquer temática ou em qualquer conflito que a gente tenha que tomar decisões. E também julgamento, né, a gente pensa muito na decisão final do juiz ou da juíza, mas também eu acho que dá para a gente pensar tomada de decisão. E aí, Defensoria Pública, Ministério Público, né, todos os agentes tomam decisões sobre o desenho da petição, sobre o desenho de qualquer manifestação no processo, e a abordagem de gênero, ela pode estar relacionada, né, pode referenciar todas essas tomadas de decisão, né, nesse sentido mais amplo.
Então, né, aqui, então, como premissa, né, a abordagem de gênero, ela é derivada, né, assim, diretamente de políticas judiciárias de enfrentamento à violência doméstica, mas pelo protocolo ultrapassa o tema da violência doméstica, né? E o protocolo ele reforça, e por que reforça? Porque o documento anterior, né, é a Lei Maria da Penha. Essa conformação do judiciário como um serviço público, né? A gente pensa o judiciário como um poder, o Ministério Público fica meio assim, né? Não é um poder, é um quarto poder, sei lá o quê, mas o que une judiciário, Ministério Público, Defensoria, o meu próprio papel também, né, como professor e pesquisadora na universidade pública, né, é que a gente está prestando um serviço público. E, sendo um serviço público, a gente precisa padronizar ou uniformizar o mais possível a resposta. Não quer dizer, com a padronização, que todo mundo vai ter exatamente a mesma resposta, independente das suas especificidades. Mas o que é o desafio para a gente, os meus estudos têm mostrado, é que, mesmo às vezes, pessoas ou circunstâncias que são muito parecidas, a gente tem uma diferença muito grande de respostas que o sistema de justiça oferece, a depender, muitas vezes, da variável o servidor ou a servidora pública que toma aquela decisão. O juiz a juiz, o Ministério Público, né? As condutas, elas são muito variadas, e a abordagem de gênero, né, é um conjunto aí de ferramentais que vão ajudar a gente a pensar uma mínima uniformização, considerando conflitos ou circunstâncias que são relativamente parecidas, né? E aqui é onde eu vou ficar mais tempo, né? A abordagem de gênero tem inspiração direta em estudos de gênero, na produção teórica feminista sobre o direito, que é fora do país e também interna, e deriva diretamente da Lei Maria da Penha, né, que é de 2006. Então, é aqui que eu vou ficar, então, nos próximos slides, né? Eu disse que são 2 estudos que eu vou tentar trazer rapidamente os achados aqui. Um deles foi publicado nesse livro, a imagem não está muito boa, né, mas Lei Maria da Penha, o Projeto Jurídico Feminista Brasileiro, que foi minha tese de livre-docência, que eu defendi em 2017, e nesse livro eu tentei, um dos argumentos aqui, né, principais, foi tentar entender a Lei Maria da Penha como resultado do que eu chamei de projeto jurídico feminista brasileiro. O que é esse projeto jurídico feminista brasileiro? É um conjunto, né, de referenciais que são teóricos, políticos, éticos, né, de valores, de utopias, né, utopias institucionais, ou seja, possíveis desenhos, né, de como lidar com determinado tema, que foram construídos historicamente, né, de um modo mais concentrado, principalmente dos anos 90 para diante, né, e que, ou seja, permeiam e motivaram a própria construção do texto, né, que deu origem à Lei Maria da Penha, porque o texto inicial foi feito por organizações feministas que leram e condensaram, né, essas aspirações, esses valores, esses ideários de uma forma de pensar a questão do enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres, para além dos quadrantes postos naquele momento pelo direito brasileiro, né? No quadrante do direito penal e no quadrante de um direito que estava em processo de democratização, né? Em processo de revisão aí das suas bases, né? Porque a gente estava em um momento de abertura democrática. Então, né, eu uso, né, essa ideia do projeto jurídico feminista para que a gente possa entender esse contexto maior da lei, né, e como é que gênero e como outros conceitos também importantes, né, da Lei Maria da Penha, por exemplo, atendimento integral ou abordagem de direitos humanos, foi sendo construído pelo campo feminista brasileiro, né, seja em estudos, na mobilização nas ruas, em outros tipos de documentos, né, e assim por diante. E na advocacy, né, na interação direta com os agentes públicos, né, os agentes do Estado. E esse projeto, basicamente, né, ele está amparado, ele tem, né, alguns referenciais que a gente consegue encontrar na lei. Primeiro, não dá para eu pensar em enfrentamento à violência doméstica e, portanto, outros temas, né, quando a gente fala de abordagem de gênero também, outros temas que eu poderia usar abordagem de gênero, sem se comprometer seriamente com o controle de convencionalidade, né? A gente conhece muito da Lei Maria da Penha por conta da recomendação do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha,
Ela é mais do que isso, mas esse é um paradigma que marca a própria forma da gente interagir com os temas, sendo sempre, né, a partir de um diálogo entre o direito interno e os direitos humanos, né? Um outro eixo é que, no final das contas, a gente não quer uma decisão né, final que seja adequada para parâmetros, né, a parâmetros jurídicos formais apenas. O que se quer, né, o ideal também desse projeto, né, seria que, desde o início, quando a mulher chega em um dos serviços, quando ela chega em um dos equipamentos públicos, relatando uma situação de violência, que dali até o final todos os agentes atuem com um conceito que é do sistema interamericano, né, que é devida diligência, né? Então, por isso, devida diligência na prevenção, investigação, punição e reparação de todos os casos de discriminação e violência contra as mulheres. Então, dever de devida diligência é muito mais amplo do que devido processo legal, né? Ou seja, o respeito às regras formais. Mas o respeito que a mulher e qualquer pessoa em situação de violência doméstica, ela seja tratada do começo ao fim de modo a estar livre de outras formas de revitimização, de estereótipos que sejam prejudiciais à resposta a ela, e que seja garantido a ela a atenção integral, né, que é o termo expresso na lei. Uma outra coisa, e isso foi um debate que aconteceu muito fortemente logo no início da aprovação da lei, em 2006, tem a ver com a composição dos quadros, né, dos vários órgãos que compõem o sistema de justiça, Ministério Público, né, Magistratura, Defensoria, porque se entendia que seria bastante relevante que boa parte das pessoas que estivessem à frente da prestação de serviço fossem majoritariamente mulheres ou fossem numa composição mais plural. E no início dos anos 2000, a gente sabe que os percentuais de mulheres ou de pessoas, né, fora do parâmetro tício, né, que é o homem branco, né, o percentual era muito baixo. Então, também o projeto jurídico feminista ele está alinhado a uma utopia de instituições mais plurais na sua composição, né? E, por fim, o último eixo, né, seria a transparência e a participação popular ou a participação no processo de tomada de decisão. Tanto que a gente fala em rede de atendimento, que são serviços formais ligados, né, à prestação da resposta, né, para o enfrentamento da violência, e também rede de enfrentamento, que envolve atores informais, organizações de direitos humanos, organizações feministas, lideranças comunitárias, as próprias mulheres, né, usuárias dos serviços, atores sociais que podem estar em diálogo com os agentes públicos na construção das políticas locais, né, ou das respostas institucionais à violência doméstica. Então, veja que a gente estoura completamente, né, assim, por essa ideia de projeto jurídico feminista, aquele enquadramento anterior de que, para um caso de violência, tem que pensar na situação, né, interindividual daquelas duas pessoas que chegam a um dos serviços e pensar uma tomada de decisão final, o que vale é o final, né? Não, eu estou falando aqui de um processo, né, uma atenção a um percurso e um resultado que vá para além só da sanção, né? Que ela envolva também reparação, envolva prevenção e etc. Bom, então, dito isso, né, assim, esse projeto jurídico, ele vem de uma longa trajetória de formação do que eu chamei também no livro de Crítica Jurídica Feminista Brasileira, né, ou no Brasil. A gente que fez direito até, sei lá, no início dos anos 2000, a gente não ouviu muito falar de teóricas feministas, ou teorias jurídicas feministas, ou crítica jurídica feminista, né, no Brasil. Afinal de contas, também foram pouquíssimas as professoras mulheres, né? Enfim, se isso já era assim, menos ainda a gente ter essa abordagem. Mas não quer dizer que nós não tínhamos crítica feminista já, né, há muitas décadas antes. Ela estava não na academia, ela não estava no campo jurídico, nesse campo mais miúdo, né, e mais circunscrito, do material e dos sujeitos que estão mais próximos aos processos decisórios que envolvem o desenho da resposta jurídica para um determinado caso. Então, não está nos cursos jurídicos, não está nos manuais, né, assim, que nós utilizamos no dia a dia para os trabalhos profissionais, mas essa crítica, ela estava
em uma quantidade muito grande de bibliografia, cadernos, jornais, livros, que foram produzidos por organizações feministas, e isso principalmente desde os anos 70 em diante, né? E essa produção toda, ela sempre articulou a questão da violência doméstica com outros temas que são caros para a própria democratização do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Então, violência doméstica sempre foi compreendida nesse material como um elemento que reforça, reproduz desigualdades, principalmente entre homens e mulheres, né? Por isso a ideia do baseado no gênero. Então, sempre a questão da violência estava associada, por exemplo, né, à luta pela desigualdade social, à luta por mais escolas, creches e educação básica gratuita e de qualidade, a questão da saúde, né, da ampliação do sistema de saúde, a própria formação do SUS, enfim, né, e a própria ampliação dos direitos de cidadania das mulheres, né. Não vou passar todos os pontos aqui, mas só dizer que essa, né, produção crítica, ela é aí pelo menos dos anos 70, né? E hoje a gente consegue ter mais visibilidade, né? Eu estou sendo chamada aqui nesse curso, eu sei que tem colegas fantásticas, né, que vão seguir também com outras aulas, porque a gente já está falando de mudanças que aconteceram principalmente de 2010 em diante, que foi a chegada, então, de acadêmicas do direito, que vão, então, desenvolver teorias feministas, tal como a gente vê em outros países, né, seja aqui da América do Sul, seja do Norte global, que pensam, né, o direito à luz de indagações, de problemas, de experiências que afetam, né, em maior proporção as mulheres, né, seja aqui no Brasil ou em vários outros contextos. Então, essa produção toda é que alimenta a forma como a gente vai interpretando a Lei Maria da Penha, expandindo, né, o processo de interpretação dela e também conquistando outros ganhos, né, para que a gente possa fortalecer essa ideia de abordagem de gênero no direito. Então, o protocolo, por exemplo, né, de julgamento perspectiva de gênero, podem olhar lá as referências. Tem várias autoras teóricas, né, norte-americanas, latinas, brasileiras, que fundamentam boa parte das proposições que estão ali, né? Então, é um material amparado por essa crítica jurídica feminista que eu tenho dito aqui. E a violência doméstica, então, né, ela está associada, e isso vai aparecer na lei, a uma gramática, né, que a gente herda dessas, né, de demandas feministas e demandas antirracistas também, do movimento de mulheres nas últimas décadas no Brasil. Então, aqui alguns elementos, né? Então, a gente está falando de universalização de ensino fundamental. Acho que muitos e muitas aqui sabem que, às vezes, uma medida protetiva muito fundamental para uma mulher em situação de violência não é necessariamente direcionada ao agressor, mas, por exemplo, mudança de escola, né? Garantia de creche, né? A questão da educação, e principalmente relacionada aos filhos ou pessoas que são cuidadas pela mulher em situação de violência, ou mesmo para ela, né? A questão da educação é um fator importante para, muitas vezes, em muitas circunstâncias, interromper um ciclo de violência ou minimizar a situação de violência narrada por essa mulher ou criança, né? E também, né, a Lei Maria da Penha não é só para a mulher, a gente sempre faz isso, né? Em situação de violência, violência doméstica contra mulheres e meninas, né? Então, também é importante esse ponto. A educação é fundamental. A questão do atendimento integral à saúde, né? Esse próprio termo, atenção integral, atendimento integral, que está na lei, vem da legislação do SUS. E para mostrar que, né, o movimento, né, feminista estava associado a outros movimentos que lutavam por coisas que se conectavam, né, nos anos 90. Redução da pobreza, mudança climática e bem viver, reconhecimento de direitos humanos, o próprio princípio da igualdade e não discriminação, e assim por diante. Então, a gente não pode interpretar a questão da violência de um modo reduzido, né, mas dentro dessa chave maior de efetivação de direitos humanos. Bom, então, um primeiro argumento, né, que aquele livro trouxe, isso, é que a lei, ela vem ela bebe, né, desse projeto jurídico feminista, de fontes teóricas feministas, e não só para sua formulação inicial, como também para a expansão dos seus desdobramentos até hoje, né? Então, esse é um ponto. Um outro argumento que eu vou trazer aqui para vocês agora tem a ver, mostra como também quem estava lutando pela Lei Maria da Penha naquele momento
estava conectado com mudanças democratizantes no sistema de justiça nos anos 80, nos anos 90. Então, a lei é de 2006, né? O processo de criação, de demanda, né, de desenho por ela, iniciou-se nos anos 90. E nos anos 90, a gente lembra que a gente também estava discutindo algumas coisas que a gente não conseguiu emplacar na Constituinte, né, em 88, tanto que depois a gente vai ter uma reforma do judiciário, né, que vai gerar uma emenda constitucional logo adiante, né, 2005. A Maria da Penha 2006, para ver como as coisas estão conectadas. Então, nos anos 90, a gente fala bastante, né, em reformas democratizantes da justiça, a gente questiona muito, a literatura, né, questiona muito a legitimidade democrática do judiciário, né, e dos outros órgãos, a gente fala de reforma do Estado, né, para garantir maior celeridade, universalização dos serviços, né, que são oferecidos pelo Estado. Essa ideia de que o judiciário não é só um poder, mas é um serviço público também, então ele tem que estar padronizado, né, ele tem que estar organizado por políticas públicas, e a criação do CNJ, do CNMP, né, que foi em 2005 também, como órgãos gestores de políticas públicas internas. A lei, ela tem essa expectativa, ela está esperando, né, no final das contas, dependendo dessas mudanças democratizantes que estão em discussão e estão acontecendo também nesse mesmo momento em que a lei está sendo, que o projeto de lei da Lei Maria da Penha está sendo discutido, né? E a agenda do movimento feminista está alinhada com essa agenda, né? Ela está falando de democratização do poder, outros padrões de racionalidade jurídica, e aí esse é um ponto, né? A abordagem de gênero é um padrão de racionalidade jurídica, é uma forma específica de se entender o direito e de se aplicar o direito, né? É importante entender isso. Gênero não é só mulher, gênero não é garantia de direito para as mulheres, gênero é um esquema, né? É uma forma de raciocínio dos casos que chegam a você utilizando determinadas técnicas que eu vou falar daqui a pouquinho. E tem muita gente em outras áreas, infância, questão fundiária, que estão falando de serviços especializados, né? Então, a Lei Maria da Penha bebe desse cenário, desses outros debates, para reivindicar também serviços especializados em violência doméstica. E capacitação profissional, né? Capacitação em gênero, relações étnico-raciais, direitos humanos e a própria temática da violência. Bom, então, em síntese, né, a Lei Maria da Penha, ela está associada, né, a essa demanda que extrapola o movimento de mulheres, né, o movimento feminista, que é de ampliação e redefinição do conceito de acesso à justiça, né? A lei ela vai falar de atuação em rede, né, dos agentes. Então, o Ministério Público não atua de modo apartado do Judiciário, Defensoria, Advocacia, e outros serviços, né? Serviço de segurança, de assistência, eles estão articulados em rede. Um pouco também como aconteceu em outras leis, como é o caso do ECA, né? Que também tem um pouco, demanda um pouco esse esquema de atuação em rede. A incorporação da perspectiva de gênero, né, em abordagem interseccional, o reforço da linguagem do sistema de proteção de direitos humanos e a organização dos serviços judiciários, não mais em torno de direito civil, penal, fazenda, né, mas a demanda de que os serviços se organizem em torno de temas problema, né, e aí o tema problema é violência doméstica. Eu não sei, mas acho que hoje, né, talvez aí a demanda do Ministério Público do Estado de São Paulo em violência doméstica pegue aí uma fatia próxima a 30%, talvez a Vanessa possa me corrigir depois, né? Mas próxima a 30% da demanda total do Ministério Público. Então, não é uma área pequena, né? É uma área, tema e problema que hoje pega boa parte do serviço da atuação, né, de vários órgãos do sistema de justiça. Bom, então foram esses os dois primeiros argumentos antes da gente falar da abordagem de gênero mesmo, né, da questão dos estereótipos, para que a gente possa ler a Lei Maria da Penha de um jeito mais alargado, sabe? Então ela está situada em demandas que são de abordagens críticas feministas, né, o que eu chamei lá de projeto jurídico feminista, e também nesse referencial de democratização do Estado, democratização da justiça, e um conceito multidimensional de acesso à justiça, que é próprio do final dos anos 90, início dos anos 2000. Ela herda tudo isso. Então, quando a gente fala de abordagem de gênero, a gente tem que situar a abordagem de gênero a esse quadrante e pensar que, no final das contas,
a gente não está falando de garantia de mais direitos às mulheres em detrimento dos homens, em detrimento de qualquer outra categoria. Mas a gente está falando de democratização da sociedade, democratização do Estado, né? E a partir desse foco que a gente vai ter que dar para a experiência ou as experiências das mulheres em suas múltiplas diferenças, né? Mulheres considerando diferenças étnico-raciais, né? Etárias, de origem territorial, mas as experiências das mulheres na sociedade brasileira. Se a gente quer falar de desigualdade, né, no final dos anos 90 para frente, não dá mais para a gente pensar só em desigualdade social, considerando renda, por exemplo, considerando acesso a recursos, por exemplo. É preciso fazer um recorte de gênero, ou seja, é preciso eu olhar experiências, né, das mulheres para pensar um quadrante de enfrentamento à desigualdade, de modo geral, né, que seja, de fato, mais rico e mais potente para os ideais, né, que a gente quer. Então, é um pouco isso que eu quis. E aí, agora, vamos nos aproximando, né, para, de fato, quando eu estou falando abordagem de gênero, o que a gente está querendo fazer, ou na prática, quais são esses esquemas, então, de racionalidade, técnicas, né, de raciocínio diferentes, né, ou próprias da abordagem de gênero. Então, a primeira coisa é que, quando a gente fala de abordagem de gênero, a gente também pressupõe uma crítica, mas não uma desconsideração, e também deixar de lado isso, né? Mas é uma crítica ao que a gente vinha até então chamando de objetividade, neutralidade e imparcialidade no direito. O que muitos estudos feministas mostram, né, o estudo do gênero mostra, é que o que a gente chamava de neutro, ou imparcial, ou objetivo, tinha um referente oculto, uma norma não declarada, né? Que é, na verdade, o padrão Tício, né, que eu chamo, ou seja, essa norma ela é construída baseando-se na experiência de alguém que, por exemplo, não está vinculado a obrigações de cuidado com ninguém, que pode estar livre, né, um indivíduo livre, autônomo, já crescido, né, ou seja, o parâmetro de boa parte da nossa legislação é essa. Legislação trabalhista, por exemplo, eu preciso criar uma série de penduricalhos para poder encaixar a mulher na legislação trabalhista, né? Porque a mulher pare, a mulher gesta, né? Ela tem filhos, ela tem filho que fica com febre, né? No horário de trabalho, o filho não escolhe a hora, né? De ficar com febre, ela tem que faltar. Então, uma série de direitos a gente vai ter que garantir à parte para poder enquadrar a mulher naquelas normas que, em tese, são neutras. Mas elas não são neutras exatamente por isso, porque elas pressupõem um sujeito que é um sujeito que não gesta, que é um sujeito que não tem obrigações, responsabilidades de cuidado fora do espaço de trabalho. Então, um esforço que você pode fazer, independente de estar num tema de violência ou não, é sempre entender ou tentar investigar se existe um parâmetro de sujeito que está oculto àquela norma, né? E que, no final das contas, quando essa norma ela é aplicada para sujeitos distintos, ela produz efeitos desproporcionais para determinados grupos, né? Então, é um pouco essa a técnica de raciocínio aqui. Outra coisa, né, que é decorrente dessa é o reconhecimento de subjetividades jurídicas plurais, ou seja, a gente não tem uma subjetividade jurídica única, o sujeito livre, autônomo, igual formalmente, né? Mas a sociedade brasileira ela é feita de sujeitos que pertencem a grupos variados e têm experiências de vida e lugares sociais bastante variados, e que, portanto, vão demandar dos agentes públicos que estão vinculados, né, à resposta, aqui no caso do enfrentamento à violência, mas a resposta jurídica, né, de modo geral, mais elementos, né, ou mais capacidade de interpretação do real, de interpretação do contexto, do que se a gente pressupõe que todo mundo é igual ao Tício, né? É o homem médio, enfim, a mulher de boa-fé, né? Sei lá, nessas figuras que são genéricas. Um outro eixo é o desenvolvimento de uma política de escuta, dando relevância moral ao ponto de vista da pessoa que é categorizada frequentemente como diferente. Um dos principais problemas do modo como a justiça brasileira atuava em relação à violência doméstica antes da Lei Maria da Penha era que o relato das mulheres, quando procuravam um serviço de segurança, né, as delegacias ou a justiça, falando de violência, é que esse relato ele não era nem ouvido, ou quando ouvido ele era desclassificado, né, assim,
decididamente, né, de modo contundente. Isso não é tão grave, ou o que é que você fez, né? Então, o relato da mulher frequentemente não era reconhecido como relevante, né, moralmente, ao ponto de merecer uma resposta de direito por parte do Estado, né? Então, quando a gente está falando de abordagem de gênero, né, um outro esquema de raciocínio importante é você olhar na situação concreta se há algum sujeito que representa um determinado grupo que com frequência é categorizado como inferior, como aquele que com frequência não fala no processo, aquele que com frequência é estigmatizado ou estereotipado. É esse grupo que a gente tem que fazer um esforço maior e construir condições melhores para a escuta ativa e respeitosa desses sujeitos. Isso não vale só para mulher, isso vale para qualquer sujeito que faça parte de um grupo que, com frequência, é categorizado como vulnerável, como diferente do padrão tício, né? Um outro elemento, um outro esquema é o questionamento da incidência de normas não declaradas, né? Que eu falei. Às vezes a gente, né, por exemplo, as perguntas, né, que eu falei aqui, mas o que é que você fez para merecer a violência? O que é que você estava usando? Você tem sempre uma norma não declarada, que aqui no caso são normas de uma sociedade patriarcal, que pressupõe que as mulheres devem ter determinada conduta, que a mulher deve usar determinada roupa, né, que tal pessoa deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Então, identificar, né, a incidência de normas não declaradas no processo todo, né, de condução de um caso é fundamental e é derivado do que a gente chama de abordagem de gênero, né? O questionamento da perspectiva do observador, né? Também muitos estudos feministas vão questionar esse sujeito neutro que observa, né? O juiz imparcial, o promotor de justiça ou a promotora, né, de justiça que, porque fez um curso de direito de 5 anos, sabe tudo da vida, das coisas, das pessoas, né? E tem capacidade plena para tomar decisões sobre a vida alheia com os melhores referenciais. A gente sabe, né, muito a partir da lente do lugar social que a gente viveu, que a gente frequentou. Então, a gente pode aspirar a uma resposta imparcial, a uma resposta, né, mais rica, mais complexa, mas a gente precisa fazer uma autocrítica permanente, uma reflexão permanente sobre o nosso lugar social e a forma como a gente enxerga aquele problema, de modo limitado sempre, né? Quais são os limites disso, para que eu possa expandir esses limites o máximo que eu puder e olhar com mais complexidade. A crítica aos binários, né? Isso é o mais derivado, né, da abordagem de gênero, assim, mais diretamente, né? Então, fazer sempre uma crítica a todo tipo de construção binária, né? Homem, mulher, direito público, privado, doméstico e público, né? Porque todas, segundo, né, muitas das abordagens feministas, todas essas construções binárias, elas têm hierarquias ocultas. Então, eu falo homem e mulher e público-privado, você já consegue encaixar, né? Homem no público, mulher no privado, e hierarquizar essas posições e os papéis que cada um vai assumir ali dentro. Então, questionar os binários é questionar as ordens de poder, as hierarquias de poder que perpassam essa construção binária, né? E tentar, na sua atuação, enfrentá-las, né? Se opor ao reforço a essas hierarquias. Um outro elemento, né, a desnaturalização das categorias legais. A gente aprende na faculdade muitos conceitos jurídicos que a gente opera sem saber como eles foram construídos historicamente, quais as bases, né? E no final das contas a gente tende a naturalizar a aplicação daqueles conceitos e com isso reforçar estereótipos ou posições subalternas de mulheres ou outros grupos sociais já em vulnerabilidade, né? Então, sei lá, por exemplo, vamos pegar uma categoria que hoje até já foi bastante desnaturalizada, né, por vários estudos críticos, né, mas a figura do invasor de terras, né, invasor de propriedade, essa figura ela já foi uma figura jurídica já, com um determinado peso quando eu uso ela, né, invasor, e que muitos estudos de direito urbanístico, direito à cidade, direito agrário, né, conseguiram mostrar como é uma figura que é construída, né, em determinado momento, né, assim, histórico, e ela serve a determinadas funções dentro de um processo. Então, esse é um exemplo que me veio agora, mas, assim, sempre olhar as categorias jurídicas
e tentar contextualizar, tentar historicizar essa categoria, porque na maior parte das vezes você vai ver que algumas acabam servindo de modo, quando você usa de modo acrítico, a perpetuar determinadas desigualdades, né? E a politização de espaços que se assumem como privados, né, ou não políticos. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela vem exatamente disso, né? Quando você politiza, ou seja, você mostra que há hierarquias, que há poder, que há exercício de dominação no espaço privado também, né? Que era considerado como um espaço não político, né? Não atravessado por relações hierárquicas. O casamento é uma relação jurídica que, principalmente no Código Civil anterior a esse, colocava homens e mulheres em posições hierárquicas distintas, né? Então, ou seja, favorecia um determinado domínio dos homens sobre as mulheres e, portanto, é um espaço político também. Então, esses são exemplos para vocês verem que quando a gente fala de gênero, a gente está falando numa primeira dimensão dessa diferenciação social, né, dos sexos, né, homem e mulher, mas para a gente aqui que está falando do protocolo, está pensando na aplicação da abordagem de gênero no direito, né, na forma da gente entender os casos, eu tenho uma série de estratégias, mecanismos, né, dispositivos de raciocínio, né, de leitura da realidade que eu tenho em mãos para tomar uma decisão, que eu posso fazer uso, seja em casos que estão relacionados a mulheres, né, em um dos polos, ou qualquer caso em que eu tenha eventuais assimetrias históricas, né, ou reiteradas situações de desigualdade social que estão estampadas ali nos sujeitos que estão no processo. Tudo bem até aqui, gente? Assim, né, eu tô indo aqui, e aqui, assim, eu vou passar muito rapidamente, porque acho que o mais importante eram esses dois argumentos, né? O primeiro deles, né, que a Lei Maria da Penha, ela bebe dessas teorias críticas. Então, quando a gente fala de gênero, quando a Lei Maria da Penha, que é a primeira lei que vai colocar esse termo gênero, né, como uma categoria jurídica, ela não está falando só sobre homens e mulheres, ela está falando, ela tá trazendo, né, indiretamente, todo esse acúmulo de discussões, de referenciais metodológicos, etc., que vem do campo feminista, né? Então, esse foi um primeiro ponto. E o segundo, né, é que a lei bebe dessas aspirações de democratização do sistema de justiça como um todo. Então, nosso desafio é esse. E que, portanto, ela é um parâmetro para a gente garantir direitos humanos para as mulheres, mas garantir direitos humanos na sociedade, né, de modo geral também, tá? A outra coisa, então, né, foi exemplificar, então, alguns esquemas, né, desse método, e aqui agora, enfim, né, algumas coisas só para a gente, sei lá, acertar um pouco os ponteiros, né, de um modo mais miúdo, do jeito que vocês talvez mais conheçam, né, o tema gênero. Eu trouxe aqui 3 autoras, né, mas está associado a essa questão, né, um dos conceitos que eu acho que até o protocolo usa e que é o mais conhecido, é essa ideia da Scott, né, da Joan Scott, que é a percepção sobre as diferenças sexuais, hierarquizando essas diferenças de uma maneira de pensar engessada e dual, ou seja, né, porque nasceu mulher, você socialmente vai se portar de determinada forma, porque nasceu homem, socialmente você vai se portar de determinada forma. Gênero, então, se refere a essa forma social que os corpos, né, do sexo feminino e do sexo masculino, vão manifestar, né, com frequência, principalmente em sociedades organizadas por sistemas patriarcais, né, de baixa intensidade, alta intensidade, o que seja. Mas não é só esse conceito. Hoje tem uma miríade muito grande de autoras que vão conceituar gênero de forma diferente e que tem consequências também para a forma como você vai entender o processo, vai manusear, né, os casos, também distintas, né? Eu coloquei aqui só duas que são também duas autoras que frequentemente eu uso, ou que são também conhecidas, né? A Miranda Fricker e a Butler. Por exemplo, a Miranda Fricker vai dizer, olha, gênero a gente tem que pensar como arena de poder identitário, ou seja, arena, né? Uma disputa em que os sujeitos estão o tempo todo tentando construir uma forma de se representar, né? Ou de estar, né? Como feminino, como masculino, ou para além do feminino e do masculino, né? E essa arena, ou seja, esse poder identitário, a gente exerce passiva ou ativamente. O que significa isso?
num casamento heterossexual, por exemplo, o homem, muitas vezes, ele não precisa ser violento, ele não precisa usar da possibilidade que a sociedade oferece para ele, né, uma sociedade patriarcal, ainda que o direito fale não, né, ele vai, né, socialmente vai ser aceito, ele pode ou não usar a violência física para dominar a mulher, né? Ele tem um papel, ele tem uma posição social que oferece a possibilidade para ele de usar ou não, e mesmo quando ele não usa, aquela relação no dia a dia vai se desenvolvendo como uma relação hierarquizada, né? Em que ele, no final das contas, tem mais vantagens. Uma vantagem simples é sempre ter uma esposa para poder descobrir onde está o açúcar, descobrir onde está o sal, ou entregar a chave do carro na mão dele, simplesmente porque ele pode 24 vezes no dia perguntar para a mulher, ao invés de procurar, cadê o açúcar? Cadê a chave do carro? Cadê o sal? Isso é um exemplo pequenininho, né? Mas para dizer que né, homens e mulheres, ou seja, o poder identitário é esse poder que você pode usar ou não, né? Mas que você se beneficia dele pelo fato de você ser interpretado como de determinado gênero, né? Ou você pode atuar ativamente, né? Ache o sal aí para mim, senão eu te mato, né? Senão eu te violento, enfim, né? E assim vai. A Butler, né? Ela vai expandir, dizer que mesmo o sexo, né? Que a gente entende biologicamente, né? Como distinto, é uma construção social, para dizer que no final das contas a gente constrói sexo e constrói gênero de modo sempre hierarquizado, né? De modo sempre a performar relações de poder também. Um outro conceito importante, né, que também, veja, nenhum desses conceitos eles são fechados num sentido só. Então, quando você for estudar, né, assim, cada um desses conceitos, é importante saber que há várias autoras brasileiras, né, de outros países, e construindo, e cada uma delas construindo sentidos variados e com potencialidades distintas para você manejar no dia a dia, né? Então, o patriarcado também, né? A patriarcado vai se referir, de modo geral, a essa estrutura mais fixa de normas sociais, que sempre, no final das contas, dão ganho, né? Ou possibilidade de dominação do homem em relação às mulheres, né? Esse é o jeito mais clássico, né? E também mais criticado de se pensar patriarcado, né? Mas aqui a Rita, por exemplo, né, ela vai dizer, olha, essa estrutura não é fixa, né, não é sempre o homem, né, e nem sempre a mulher. Cada sociedade vai ter variações, né, desses sistemas, e alguns vão ser sistemas fortes, né, de patriarcado forte, e outros mais flexíveis, né, mas são sistemas, no final das contas, que geram vantagens ou a possibilidade de dominação baseada no gênero, né. E interseccionalidade também não se refere à raça, né? A gente faz sempre assim, gênero é igual a mulher, interseccionalidade é igual a raça, né? Interseccionalidade também é um conceito muito complexo, com uma quantidade muito grande de autoras que vão tentar se referir a essa ideia de que eu não consigo entender uma situação de vulnerabilidade, de desigualdade, de discriminação, só olhando para hierarquias de poder baseadas, por exemplo, no gênero, né? Eu sempre vou ter que também pensar outras formas, né, hierárquicas de poder que se entrelaçam com gênero. E, frequentemente, por exemplo, como nós somos um país com histórico colonial, frequentemente, gênero não é explicado só, né, assim, eu não consigo explicar uma desigualdade sozinha, baseada no gênero. Eu vou ter que acoplar, no mínimo, a questão racial para poder interpretar aquela determinada situação, né? Bom, e aqui, gente, eu não vou trazer, né, assim, todos eles, né, eu trouxe mais ou menos um conjunto lá de estratégias de raciocínios, né, que eu posso dizer que envolve a ideia da abordagem de gênero, e trouxe, só exemplificando os 3 conceitos, né, que a gente mais vê sendo operado, né, que é interseccionalidade, patriarcado e gênero, ilustrando para vocês, né, para dizer que quando eu falo de gênero, eu não estou falando só de mulher. E aqui também eu vou passar rapidamente, assim, para dizer que também quando eu falo de métodos jurídicos hoje, eu tenho uma quantidade muito grande de autoras que estão produzindo também esquemas, né, de técnicas, de métodos combinados, para que a gente possa operar no dia a dia
uma melhor resposta, né? Uma resposta com mais qualidade em termos de acesso à justiça para mulheres e em outras situações. Então, a Catherine Bartler, né, que é uma autora que é uma referência, né, assim, acho que mundial, aqui a Isabel Jaramillo, né, e Helena Garcia, que são autoras colombianas, Martha Minow, né, que é uma professora norte-americana, né, que vai falar sobre abordagem relacional, e Catherine Stenke, né, não sei pronunciar direito, que é uma americana que está associada a um projeto que a gente fez aqui no Brasil também, que é de reescritas de decisões judiciais em perspectivas feministas. Eu não vou falar exatamente, né, cada um dos itens, eu posso deixar depois esse PowerPoint ou referências, né, para vocês também de textos. Tem alguns textos que eu escrevi tentando apresentar em maior profundidade, né, as técnicas dessas autoras, e tem os textos das próprias autoras também, parte deles traduzidos já para o português por uma rede de acadêmicas feministas brasileiras, né? E por fim, então, assim, eu trouxe esse é o cenário, né? Tudo isso é o desejado, tudo isso são as utopias, né? São as intenções, os esforços, né? No final das contas, para a construção de uma sociedade mais democrática e que passa pelo reposicionamento social de mulheres, principalmente mulheres racializadas, mulheres periféricas, mulheres com deficiência, né? E aí eu falo mulheres, sempre mulheres e meninas, porque eu não consigo uma sociedade igualitária, né, sem olhar para questões específicas que afetam mulheres e meninas nas suas multiplicidades. Esse estudo, eu já vou terminando por aqui, eu não vou falar dele, é um estudo mais recente, ele foi de um período de um ano de sabático que eu tive no IEA, que é um instituto dentro da USP, né, mas que é focado só em pesquisa, e que eu analiso o processo de implementação da Lei Maria da Penha né, eu peguei 15 anos, né, quando eu fiz, ele foi publicado em 2022. Então, a lei estava fazendo 15 anos, então eu peguei 15 anos de implementação e foquei principalmente no CNJ, né, não foi no CNMP, o Ministério Público, ele aparece, né, nos meus dados, mas o foco não está ali. E o que eu achei ali, né, de mais relevante que eu possa falar aqui e concluir um pouco essa conversa, é que, apesar desse esforço todo, e lá atrás, né, eu falei que um dos desafios era uma resposta, né, judiciária, ou do sistema de justiça, que fosse uma resposta um pouco mais uniformizada, não uniformizada assim, né, assim, independe das circunstâncias, é a mesma resposta, mas contextualizada e a expectativa de que agentes do sistema de justiça sejam capacitados em gênero, sejam capacitados em direitos humanos e deem respostas compatíveis com esses referenciais, né? Apesar disso lá atrás, apesar de muito esforço que a gente, né, que vários órgãos vêm fazendo, que o CNJ, o CNMP vem fazendo, a gente ainda percebe que um dos maiores gargalos para a boa implementação da Lei Maria da Penha é a ampla discricionariedade, vou falar discricionariedade aqui para não dizer arbitrariedade, mas poderia dizer também, do judiciário na forma como vem aplicando a Lei Maria da Penha, né? Aquela ideia, cada cabeça uma sentença, né? É o que vários estudos, esse meu e vários estudos, mostram hoje ainda, né? E essa heterogeneidade, ela está associada, sobretudo, à ausência da abordagem de gênero na análise dos casos, né? E que isso seria possível com a capacitação dos agentes que atuam com violência doméstica. Outro achado é um conjunto amplo que eu descrevo, né, no estudo de resistências dos agentes do sistema de justiça em relação a aspectos variados da lei, né? Então, tem muitos temas da lei que ainda, né, até hoje, são alvo de muita resistência. Um deles é a ideia de atenção integral, porque a gente já parece que nasceu, né, assim, sendo profissional do direito, aprendendo a atuar de modo apartado. Então, a gente não atua em rede e não quer atuar em rede, né, de modo geral, assim, considerando o Brasil. Então, não dialoga com defensoria, não dialoga com o judiciário, né, Ministério Público, não dialoga com serviços, dialoga de modo consistente, né, de modo que a via seja uma via bem construída e permanente, né, na interação. Com o sistema de segurança, então dialoga pouco, porque o perfil de formação e o perfil de atuação profissional continua sendo ainda solipsista.
eu faço minha parte e jogo o processo para frente, o próximo faz e eu não quero mais saber, né? Um pouco esse seu esquema mais anedótico, né? Disso que eu estou falando. E a competência híbrida, né? Na verdade, a competência híbrida seria a gente olhar para todas as questões de direito que estão associadas àquele caso de violência em específico. Ao invés da gente olhar só, olha, esse processo chegou, eu vou olhar só as demandas penais, ou só as demandas cíveis, mas olhar as demandas penais, cíveis, de infância, de trabalho, né? Aquilo que for possível, ainda que seja para enviar para outra justiça, né? O mais completo possível por um conjunto único de agentes, né? Então, uma mesma jurisdição, o mesmo juiz olha os vários temas em conjunto, né? O mesmo promotor ou promotora olha, né, em conjunto. Para quê? Para diminuir decisões que são conflitivas entre si, né? Conflitantes entre si, e eventuais revitimizações, né, de cair em agentes que não estão capacitados para fazer abordagem de gênero, né? E a minha hipótese, que depois foi confirmada, né, por essa pesquisa, é que a Lei Maria da Penha, então, ela tem sido implementada de modo aninhado, e naquele estudo anterior eu chamei de domesticado, ou seja, a gente olha a Maria da Penha mais nos seus aspectos penais, e aí principalmente o Ministério Público, né, assim, pensa bastante, não estou falando especificamente de São Paulo, mas ainda está muito associado às demandas que são, né, as questões que são penais, não considerando esse arcabouço que eu coloquei lá no começo, né, que no final das contas a Lei Maria da Penha está falando de afirmação e garantia de direitos humanos para as mulheres e meninas em situação de violência. Então, aquilo que é mais associado a esse projeto, né, maior, né, de garantia de direitos, isso a gente tem menor ênfase na implementação, né? Uma implementação mais amiudada, mais aquietada. E a parte que a Lei Maria da Penha mais funcionou está associada a seus dispositivos penais, né? Então, isso que expressaria isso que eu chamei aí de aninhado ou domesticado. Bom, então é isso, assim, eu tentei preparar e apresentar, né, os principais argumentos aqui, mas eu estou à disposição agora, doutora Vanessa, né, para qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pergunta que possa vir. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Fabiana. Professora, eu queria tirar algumas dúvidas. Você mencionou que o funcionamento da Lei Maria da Penha, a implementação da Lei Maria da Penha, ela não caminhou em todas as áreas com a mesma força, com o mesmo enfoque. Eu queria perguntar se você percebeu uma insensibilidade maior a ao gênero, uma dificuldade maior em se afastar dos estereótipos em algumas áreas, como família, ou se o problema está, na falta de conhecimento mesmo do protocolo, ou no maior vigor dos estereótipos e na maior resistência em alguns âmbitos. Tá. É uma ótima pergunta essa. E assim, a gente, no livro azul, né, que foi a última pesquisa, eu vou contando ano a ano como foi a recepção, né, da Lei Maria da Penha, principalmente pelo Poder Judiciário. E há resistências que são explícitas, né? Resistências explícitas pela própria característica mesmo da sociedade brasileira, né, naquele momento, uma sociedade, né, bastante patriarcal, bastante conservadora do ponto de vista das questões de gênero, né? E que interpretou a Lei Maria da Penha num quadrante assim de uma lei que é para garantia de benefícios, privilégios para as mulheres em detrimento dos homens, né? Então, uma coisa um pouco nessa. Então, há resistências que são duras desse jeito, e uma resistência a olhar pela abordagem de direitos humanos, né? Então, quem falou não, que bom a Lei Maria da Penha, que ótimo, agora tem uma lei que vai fazer, né, vai fazer valer os direitos das mulheres. Vamos lá, né, no final das contas, garantir agora uma boa resposta. Essa boa resposta, ela estava muito associada, nos 8 primeiros anos da lei, a uma resposta penal. Então, mesmo quem estava bastante vocacionado, né, que foi e falou, eu quero ir para os núcleos especializados, eu quero ir para juizados especializados, né, em violência doméstica, botou bastante força na dimensão penal, como se a dimensão penal fosse a mais importante na lei. Nós tivemos poucos esforços do judiciário e dos outros órgãos também
para capacitação em gênero. A gente meio que não leu ali gênero, assim, sabe? Gênero estava quase como sexo na lei, né? E pouca gente entendeu que quando a gente estava falando de gênero, a gente estava falando de estudos de gênero, de abordagem de gênero, né? De forma de entender o direito sob a perspectiva de gênero. Isso não ficou evidente num primeiro momento, e talvez aí nos 10 primeiros anos da Lei Maria da Penha, isso não estava evidente. Isso começou a ganhar força lá para 2017, 2018, e por isso que o protocolo ele é um ponto muito importante, né, para a nossa história aí da incorporação da abordagem de gênero no direito brasileiro, porque ele fala perspectiva de gênero, entende? Então ele dá luz a isso que lá atrás não tinha ficado tão evidente, né? E aí que áreas? Bom, civil ficou completamente apartado, né, de discussões ou capacitação, etc., em gênero, violência doméstica, porque boa parte das unidades que iam ter que lidar com violência doméstica eram unidades penais, né, ou unidades especializadas, e especializada muitas vezes interpretada como aquela que só dá medida protetiva. Então, a gente tem sim uma simetria, e muitos estudos hoje, eles têm sugerido uma quantidade muito grande de revitimizações nas unidades que atuam com área de família, né, área civil, porque muitas vezes, né, quem está atuando ali não tem abordagem de gênero e toma decisões em conflito com a decisão que foi tomada pelo juiz ou juíza colega lá que deu a medida protetiva. Então, por exemplo, pede uma conciliação, que os dois sentem, né, numa mesma mesa para né, uma mediação ou conciliação em família, sendo que tem uma medida protetiva de afastamento, por exemplo. Né? Assim, então, esse é o mais usual, esse é o mais ordinário, mas teriam vários exemplos para reforçar o argumento de que as áreas, né, com atuação civil ficaram mais para trás ainda do que áreas penais especializadas. Professora, em relação às mulheres vítimas que vivem em situação de violência, algumas delas enfrentam maiores obstáculos para conseguir a proteção integral, a atenção integral. E aqui eu queria perguntar especificamente das meninas, das mulheres negras, das idosas. Uhum. Sim, pois é. Também o que a gente um pouco infere, sem ter ainda muita acuidade, né, é que boa parte das mulheres que têm resposta judicial hoje, ou uma resposta do sistema de justiça, uma situação de violência, elas se enquadram a um padrão, né, mais fortemente. Então, são mulheres em idade reprodutiva, então, meninas, né, muitas vezes, as unidades, elas não recebem, né, não reconhecem, vai para o ECA, mas, ou seja, eles são complementares, né, e eu posso pensar meninas em situação, devo pensar meninas em situação de violência. Mulheres idosas, a mesma coisa, na Lei Maria da Penha, para todas as mulheres, né, mulheres trans, enfim, mas no final das contas é prevalente, né, mulheres, então, em idade reprodutiva, mulheres em um relacionamento formal ou fixo, né, como tendo a pessoa agressora um homem em relacionamento, né, ou fim de relacionamento com ela, e mulheres de classe média, média baixa. Alguns estudos sugerem que mulheres negras e mulheres periféricas, elas têm maior dificuldade para que o caso que estava na delegacia, ou seja, quando elas entram, né, inicialmente na delegacia, cheguem à justiça. Né? Então, e quando chega, tem um estudo feito sob orientação da professora Ana Flávia, né, que é da saúde, daí de São Paulo, da USP, que mostra que o tempo do processo, considerando mulheres brancas e mulheres negras, é diferente, né? O tempo do processo para mulheres negras é maior, né? Um pouco maior, a média, do que o tempo de mulheres brancas. Então, assim, há alguns, né? Um conjunto de estudos vai sugerindo que mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres idosas, crianças, né? Meninas, elas têm digamos aí, né, atendimento com mais precariedade ou não atendimento por parte do sistema de justiça. Professora, se pudesse pedir algumas dicas para não reproduzir sexismo, para não reproduzir estereótipos de gênero, e aqui dicas para mim, para os outros promotores de justiça, servidores e para a rede como um todo, que também vai ter acesso a essa aula. Sim. Olha, eu acho que em um primeiro momento
ler, né? Ler material, esse material, porque a gente lê bastante, né, os manuais e códigos mais tradicionais, mas hoje a gente tem um volume muito grande já de estudos, estudos com linguagem mais simplificada, estudos mais curtos, estudos mais longos, que vão mostrar, né, assim, linha a linha, né, onde está o estereótipo, qual é o efeito desse estereótipo, né, e você ampliar esse repertório a partir da leitura, né, dessa capacitação, ajuda você naquele momento prático a poder evitar. Porque você fala, nossa, eu estou diante daquilo que estava, né, escrito na literatura. Então, eu sei que é meio cacoete de professora, né, mas assim, a gente precisa ler. E eu posso deixar aqui um conjunto amplo, né, de estudos, de textos mais curtos ou mais longos, que para quem quiser fazer um pouco aí a lição de casa, mas assim, se tem uma área hoje bem robusta, né, de estudos no direito, com abordagem feminista ou de gênero, são estudos que tentam olhar processos judiciais, identificar estereótipos e os efeitos desses estereótipos na tomada de decisão. E, por último, tem um livro que eu não coloquei aqui, mas que é resultado daquele projeto da reescrita feminista, que esse livro está gratuito, ele é e-book, né? Está no portal de livros abertos da USP, e lá a gente faz um processo de imaginação, né? De fazer escolher decisões judiciais e reescrever essas decisões judiciais que eram reais, usando abordagem feminista, usando abordagem de gênero, e vendo ao final o seu resultado. As pessoas falam, nossa, vai usar abordagem feminista, vai ficar uma decisão super diferente, super isso. E muitas vezes, essas decisões, elas simplesmente, as reescritas, elas tiraram estereótipos, né? E com essa tirada, o efeito é outro. Não precisa de muita coisa. Então, uma tarefa também seria, né, uma sugestão, ler, por exemplo, lá tem 22 decisões reescritas, ler algumas para, no final das contas, você perceber que não é também tão complicado, né? Você precisa se aproximar desse material e dessa abordagem. Professora, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Eu espero que a gente converse outras vezes, sobre o protocolo, sobre a perspectiva de gênero, e não só com os promotores de justiça, mas com a rede como um todo, e que a gente consiga construir, inclusive, materiais internos tratando do tema. Muito obrigada. Joia.